De volta com o programa Justiça em Ação. De acordo com os preceitos constitucionais, uma pessoa deve ser considerada inocente até a sua condenação, ou seja, até o trânsito em julgado de sua sentença penal, quando não é mais possível recorrer da decisão. Em regra, uma pessoa não poderia ser presa antes desse momento, porém, existem 3 tipos de prisões que podem acontecer de maneira excepcional a essa regra: prisão em flagrante, prisão temporária e a prisão preventiva. E essa prisão preventiva que vamos falar agora. Recebemos no estúdio do Justiça em Ação o advogado criminalista e professor de processo penal, doutor Lúcio Henrique Moraes Rego. Doutor, prazer estar recebendo o senhor aqui junto conosco. O prazer é todo meu. Primeiramente, desejar um bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, agradecendo o convite feito. Momento em que passaremos a esclarecer algumas dúvidas do processo penal referente à prisão. Perfeito. Bom, doutor, primeiro, como a gente já havia conversado previamente, o programa é em TV aberta e a população assiste, né? Então a gente precisa inicialmente conceituar, né, entender o que é efetivamente a prisão preventiva. Muito bem. Antes que se adentre ao mérito exclusivo da prisão preventiva, é de suma importância se diferenciar, né, em quais hipóteses o sujeito pode ser levado ao cárcere, ou seja, em quais hipóteses uma pessoa pode ser presa. Nós temos a divisão na qual existem as prisões penais e as prisões extrapenais. Dentro das prisões penais, nós temos a prisão pena, que é a chamada pena. Quando decorre uma prisão desta natureza? Quando, ao final do processo, o sujeito é condenado e essa condenação transita em julgado, em respeito a um princípio chamado princípio da não culpabilidade ou da presunção de inocência, que está esculpido no artigo 5º da Constituição Federal, que traz as garantias fundamentais do cidadão brasileiro. Pois bem, o que prevalecia era que essa prisão-pena, ela só poderia ocorrer a partir do trânsito em julgado. Como dito, o trânsito em julgado é o momento em que não cabem mais recursos, ou seja, os prazos daqueles recursos se findaram, né? Razões pelas quais deve ser posto o acusado no sistema de execução de pena. Então, dá-se a primeira modalidade de prisão. Porém, por entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, em um julgado recente de 2016, agora existe a previsibilidade para que esse condenado, a partir de confirmação de condenação em segundo grau, no caso, a partir de uma apelação, na qual, em sede estadual, desembargadores julgam aquele recurso, a partir do reconhecimento de que ele deve ser condenado, já pode haver antecipação da pena, na qual ele será recolhido ao cárcere. Essa é a primeira previsibilidade de prisão, que é a regra, a prisão que decorre de uma sentença condenatória com trânsito em julgado, certo? Adentraremos agora a prisão preventiva, que é uma modalidade de prisão cautelar. Que é excepcional a regra, né? Excepcional. É por isso que ela é tida como a última ratio, a última opção. Quem pode decretar essa prisão preventiva? Somente a autoridade judicial. Delegado pode, autoridade policial, no caso o delegado, pode decretar uma prisão preventiva? Não. O Ministério Público, representado por um promotor em sede estadual, pode decretar a prisão preventiva? Não. Tão somente o magistrado juiz. De ofício, durante o inquérito, também não pode. Também não pode. Quem pode decretar a prisão preventiva? Apenas o magistrado. Quem pode requerer essa prisão preventiva? Quem pode pedir a prisão preventiva ao magistrado? Aí se divide em 2 fases, porque a prisão preventiva, ela é uma prisão que pode ocorrer tanto na fase investigativa, que é uma fase pré-processual, como na fase processual, a partir do oferecimento, do recebimento da denúncia.
Quem pode requerer, quem pode pedir essa prisão preventiva ao juiz na fase investigatória? A autoridade policial e o Ministério Público podem pedir, cabendo ao juiz decretar ou não. Sim. E na fase processual, ou seja, quando já iniciada a persecução criminal, quando que o juiz poderá decretar essa prisão preventiva? Sempre que o Ministério Público requerer ou o assistente da acusação, que é aquela pessoa com legitimidade, aquele advogado que se habilita no processo para atuar conjuntamente com o Ministério Público, funcionando também no sentido da acusação. Como também o querelante. Quem é o querelante? É aquele que na ação penal privada promove, dá início à ação penal. Como também o juiz poderá, de ofício, decretar essa prisão preventiva. O que significa de ofício? É aquele ato no qual ele não precisa consultar o Ministério Público, no caso, para o decreto. Essa decretação pelo juiz de ofício pode se dar apenas na fase processual, restando afastada hipótese de decretação de ofício quando da fase investigatória. Quando que ela se transforma em domiciliar? Quando que eu posso, o meu cliente, oferecer essa possibilidade de prisão domiciliar? Certo. A prisão preventiva, ela tem requisitos que a ensejam. Não tão somente o fumus boniuris, que é a prova da materialidade e indícios de autoria. Ela é corroborada com um instituto chamado periculo in mora, que é o perigo na demora, ou periculum libertatis, né, que é o perigo na liberdade. Uma vez em liberdade, aquele acusado, aquele indiciado, vai trazer um perigo à sociedade. O artigo 312, ele lista quais fundamentos são esses, que são 4. Ordem pública, aquele acusado em liberdade vai transgredir em novos crimes, trazendo uma desordem pública. Ordem econômica, que seria o mesmo instituto, porém atrelados a crimes de ordem econômica, né, crimes previstos no Código de Defesa do Consumidor, crimes previstos na lei contra crimes tributários, contra a ordem econômica. Então, se atrelado à ordem econômica, você aduz esse fundamento. Temos o terceiro fundamento, que é o quê? A conveniência da instrução processual, né? Para que aquele indiciado ou acusado não venha interferir na instrução do processo, ou seja, destruindo provas, ameaçando testemunhas, ameaçando vítimas ou quaisquer pessoas que funcionem no processo. E o último fundamento desta prisão preventiva é a aplicação da lei penal, quando existir fundado risco em evasão do acusado, ou seja, que aquele acusado se furte de cumprir a pena, risco em fuga, de fugir para outro país, outro estado. Aí se faz presente, né, a necessidade da prisão preventiva, corroborada com a legalidade que é prevista no artigo 313, que diz que poderão ser passíveis de prisão preventiva aqueles sujeitos que tiverem cometido crimes com pena máxima em abstrato superior a 4 anos. Né? Então, pegamos um exemplo de um crime de furto simples, no qual a pena vai até 4 anos. Em regra, pode ser decretado prisão preventiva para esse cidadão? Não, porque a própria lei veda. Por que esse critério de 4 anos? Ele atende justamente o respeito ao princípio da proporcionalidade e adequação. Uma vez que o próprio Código Penal, ele traz benefícios a esse acusado que não tem uma pena superior a 4 anos. Por exemplo, o artigo 44 diz que aqueles crimes do Código Penal, diz que aqueles crimes que não excedam o patamar de 4 anos, quando o acusado não é reincidente,
e o crime não houver emprego de violência ou grave ameaça, ele poderá, aquela pena privativa de liberdade, que é detenção ou reclusão, ser convertida em pena restritiva de direito. Outro fato, o próprio artigo 33 do Código Penal, ele traz os marcos de regime inicial de cumprimento de pena, né? Trazendo, quando a pena não for superior a 4 anos, ela pode ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto. Então, por que levar um cidadão desse a um cárcere de uma prisão preventiva, se ao final do processo a pena dele não vai ser uma pena privativa de liberdade, sim uma restritiva de direito? Perfeito. Pois não. O tempo ele vai passando e a gente vai debatendo. Eu queria lhe fazer um convite diferenciado, porque surgiu o assunto do goleiro Bruno, né? E eu acho que a população se interessa também nessa questão do tribunal do júri, do julgamento em si. E eu queria lhe propor uma situação que me veio à mente agora, trazer um representante do Ministério Público com o senhor aqui, e não sei se eu consigo, vou falar com a produção, um representante de repente um juiz, para a gente fazer um debate amplo, e não só em um bloco, em 2 ou 3 blocos, sobre Tribunal do Júri. Queria saber se o senhor aceita. Aceito, de pronto me presto a vir esclarecer. Eu só não sei quando, acho que passando esse sábado no outro, porque requer um tempo para a gente estar convidando o pessoal, mas daqui a uns 2 ou 3 sábados eu vou criar essa situação para que o senhor possa estar aqui, que eu tenho certeza que a população vai gostar. Tribunal do Júri, e eu vou trazer 3 casos que tiveram repercussão nacional para a gente fazer esse debate aqui, e queria que o senhor fizesse suas considerações finais, agradecendo o senhor que abrilhantou o nosso programa, e eu tenho certeza que a população gostou, e já fiz o convite e agora fica as suas considerações. Muito bem, eu também, mais uma vez, ratificando meus agradecimentos pelo convite feito, me presto a vir esclarecer, né, quaisquer dúvidas referentes ao direito penal e ao direito processual. Como disse anteriormente, me disponibilizo a comparecer para prestar os esclarecimentos sempre que convocado. Vou de intervalo, na volta tem mais Justiça em Ação.